Então, muito boa noite a todos os que nos estão aqui a seguir esta última conversa de Espousio na Vortéria. O Espousio, tiveram alguns de Espousio, portanto a Diana, a Mom, o Martim e o Zé estiveram aqui na Galeria da Vortéria durante uns largos meses de confinamento, em trabalho intensivo. Algumas das coisas já começam a surgir, alguns dos frutos deste trabalho. Faço aqui, aproveito para fazer publicidade do ensaio visual que tem na revista Vortéria, que deve estar de março, portanto, e à raiz desta experiência de residência artística, de trabalho intenso aqui na galeria, no próprio espaço da galeria, nasceram também estas conversas que têm sido muitíssimo interessantes e que, por um lado, é pena ser a última hoje, por outro lado, também acho que fechamos com chave de ouro, porque temos grandes oradores. Então passo desde já, e muito agradecido à Apologio, a palavra à Joana, que vai conduzir esta conversa. Portanto, bem-vindos à Vortéria aqui neste ecrã. Então, muito bem-vindos a todos, agora em nome da Apologio, a todos e a todas, claro. Antes de mais, de facto, agradecer a vossa presença em nome da Apologio e provavelmente de todos, e até de todos os que nos ouvem, um bocadinho à Vortéria, este maravilhoso conjunto de conversas que tivemos e que, como já disse o Padre João, terminam hoje em grande com um tema muitíssimo atual, muitíssimo relevante, que é um bocadinho de que forma é que a arte pode e deve e está implicada nos programas de educação nacional e não nacional, formal e não formal. Eu começo por me apresentar. O meu nome é Joana Varela Cid, eu sou formada em História da Arte e terminei o meu mestrado ano passado em Educação, onde defendi uma tese que no fundo, onde no fundo estudei um bocadinho a forma como a criatividade pode e deve estar incluída, e todas as formas artísticas incluídas aí, na prática artística. Faço parte desta belíssima equipa de artistas e derivados que é a Apologio, e para aqueles que se juntam a nós pela primeira vez, a Apologio, Arte e Cultura, é uma associação sem fins lucrativos que tem um bocadinho como missão promover a produção e investigação cultural e toda a parte da ação social ligada à expressão artística. Portanto, na prática desenvolvemos exposições, conversas, conferências, espaços de encontro de ideias e residências artísticas. Este ciclo de conversas surgiu um bocadinho como consequência de uma residência artística que 4 artistas da Apologio, os 4 artistas fundadores desta associação, realizaram nos meses de janeiro e fevereiro na Vortéria. E esta é a última conversa de 6 que tivemos. Uma primeira conversa mais relacionada com a forma como a arte lavra a sociedade. Depois percebemos de que forma é que a arte lavra enquanto direito humano. Passámos pela forma como lavra a comunicação, a saúde, a economia, e hoje terminamos em bom com a educação, a forma como lavra a educação. E como, assim, aquela frase que é muito conhecida de tudo o que é bom acaba, e portanto hoje acabamos em grande com este tema. Hoje vamos conversar, e como já mencionámos, um bocadinho sobre a relação que a arte estabelece com a educação e de que forma é que pode lavrar os sistemas educativos nacionais e globais. Temos connosco hoje 3 maravilhosas oradoras que nos vêm falar da forma como a arte lavra a educação nas suas vidas. E começo por apresentar a nossa primeira oradora, a Sara Barriga Briganti, que é formada em artes visuais, em escultura mais especificamente, é museóloga, programadora nas áreas de educação e mediação artística e cultural, foi coordenadora do Serviço Educativo da Casa de Histórias Paula Rego e coordenou o Museu do Dinheiro e a sua instalação. Atualmente é subcomissária do PNA, o Plano Nacional das Artes, e vem falar-nos um bocadinho da sua vida, da sua experiência, e pronto, em nome da Apologio e da Vortéria, agradecer muito a sua presença e aqui este seu tempo de conversa. Muito obrigada, Joana, Martim, João. Foi uma boa surpresa este convite. Acho que é sempre tão bom podermos partilhar a experiência e, sobretudo, não só partilharmos a experiência, como escutarmos os outros. E este tempo de confinamento tem-nos proporcionado muitas experiências como esta, em que
conseguimos, quase de uma forma íntima, como esta, que me permite estar a olhar para as vossas caras, não com a distância de um palco, mas com esta proximidade, também falar-vos da minha intimidade, porque estou no quarto da minha casa. Tudo isto é tão estranho, mas tudo isto é muito importante, e sobretudo é muito importante quando se fala da educação. A intimidade é das questões mais importantes para a educação. Mas falar-vos um pouco então de um percurso biográfico, que é este do cruzamento das artes com a educação, e que no fundo tem sido o meu percurso de vida. Primeiro, muito jovem, com a sorte de encontrar aqueles professores que nos marcam e que vale sempre a pena nomeá-los, não é? Aquelas pessoas que nos ajudam a encontrar, a fazer o clique do nosso caminho, e sobre isso, assim, a primeira professora que me marcou, eu estou a contar-vos isto porque são aquelas experiências de vida que eu acho que também podemos passar para que se reproduzam. Foi uma professora que me disse no 9º ano, a propósito de um trabalho muito pessoal que tinha feito, que ainda não estava bem, que eu tinha que saber saltar do cavalo. Esta frase ficou-me mesmo na cabeça. O que é que significa saltar do cavalo? E tinha a ver com não ter medo de errar, não ter medo de me magoar, não ter... fazer por impulso. E a arte tem muito a ver com isto, não é? Na arte não podemos estar agarrados e com medo do que nos pode acontecer. Devemos confiar e devemos saltar para esse desconhecido que pode acontecer na descoberta de nós próprios e daquilo que somos capazes. Essa frase foi muito importante, eu trouxe-a comigo na vida, saber saltar do cavalo e não ter medo. E depois tive uma felicidade enorme de não ter medo de seguir um instinto que era o de estudar para uma escola que, assim, à partida atemorizava um pouco as jovens raparigas, que era a Antónia Rui. Eu vinha de um mundo muito protegido da linha, de uma família mais conservadora, não estava nada ligada às artes, e nos anos 80 a Antónia Arroio metia assim algum respeito, era outro mundo, e sentir a imensa liberdade daqueles corredores e daqueles colegas que eram aquilo que queriam ser, que tinham no seu corpo representada a sua diferença. Estou a falar-vos de cristas, de maneiras de vestir, de maneiras de dançar, a música, todo esse universo absolutamente criativo que eu vivi nessa escola, que me ensinou muito a pensar de uma maneira muito original. No fundo, era isso também que nos pediam, para não termos medo de sermos nós próprios e de até descobrirmos outras maneiras de estar. Lembro-me que, mais nova ainda, havia aquele programa dos bailarinos de Nova Iorque, que era o Fame, que eu acho que marcou também uma geração, e a Antónia Rui para mim era como se estivesse nessa escola, mas nas artes visuais, que eram aquelas também que me interessavam tanto. E pronto, e depois seguir para a Faculdade de Belas Artes foi um passo muito natural. Aí descobri a escultura, que foi uma grande surpresa na minha vida. Eu sempre achei que ia para o mundo bidimensional, e de repente, mais uma vez, são alguns professores que me dizem: não, repara, tudo o que tu fazes tem a ver com o espaço. E de facto tinha, eu é que ainda não tinha reparado. Portanto, este fio condutor que depois me leva aos museus e me faz perceber que a relação que eu tinha com a arte era uma relação muito vocacionada para a ideia de comunicar e de expressar ideias e de estar em relação com o outro. E, portanto, aí eu percebi que, mais do que um lugar enquanto artista, o meu lugar era um lugar de mediação. E
foi muito feliz esse meu encontro com a mediação nos anos 90, porque nos anos 90 os museus estão a explodir de uma vitalidade nova com o aparecimento do CCB, Serralves, há um investimento na cultura como não tinha sido visto antes, mesmo ao nível, e aqui não estou a falar só das artes visuais, estou a falar da dança, os festivais, a Lisboa 94, a importância da Gulbenkian e da Companhia Nacional, da Companhia da Gulbenkian também para o nosso crescimento neste cruzamento entre as artes. Para quem não estudou lá fora, Lisboa de repente tinha este lado quase internacional. Eu ainda tive a oportunidade de estar um ano em Bruxelas, onde tudo estava a pulsar, mas no ano a seguir venho para Lisboa com a Lisboa 98 e tudo estava a pulsar também em Lisboa, então foi fantástico, porque depois na área da mediação estávamos todos a experimentar as novas fórmulas, havia muitos artistas a trabalharem nesta área e não havia cadernos, não havia ninguém que nos dissesse como é que tínhamos que fazer, porque a arte contemporânea não tinha esse compêndio. Nós o que fazíamos era líamos tudo o que podíamos, tínhamos essa oportunidade incrível de trabalhar com os artistas vivos que vinham a Lisboa apresentar as suas exposições, e estou a falar de artistas absolutamente incríveis com quem estivemos, íamos com eles para o Bairro Alto também, o que era uma vivência também muito, cá está, da intimidade que falava há pouco, e depois experimentávamos nesse palco que era o próprio museu as relações da mediação. E são relações interpessoais, são relações humanas. E, portanto, há sempre um fio condutor que nos permite perceber que através das histórias e da relação que todos temos com a vida, conseguimos também mediar a relação que o artista tem com determinado tema. E foi um momento também muito feliz esse de poder trabalhar na educação não formal nos museus, e ao mesmo tempo eu sempre fiz muita coisa, eu estava a dar aulas nas escolas, no ensino formal, então durante muitos anos a minha vida foi esta vida dupla, entre os museus e esse campo de muita liberdade e o currículo de uma escola na área fui professora de educação visual e das áreas associadas às artes visuais. Na parte do currículo não foi tão entusiasmante, mas a parte interpessoal, de trabalhar com os alunos e de poder fazer da sala de aula também esse espaço de liberdade, isso sim foi muito importante. Também gostava de referir outro aspecto da educação que a vida me deu a oportunidade de desenvolver, que foi no Teatro Viriato, também para formar um serviço educativo ligada às artes performativas. Aqui não tanto um serviço educativo no sentido mais clássico do termo, mas essa relação que era preciso estabelecer com as comunidades à volta de Viseu, a partir de referentes artísticos muito pouco ortodoxos, muito pouco tradicionais, e que eram a programação de rasgo da altura do Miguel Honrado, naquela cidade e para aquele teatro. E foi maravilhoso também esse contacto com o mundo dos artistas das performances. A partir daí continuei sempre a trabalhar em museus de arte, na Gulbenkian e também na Casa das Histórias. Depois surgiu a oportunidade de criar o Museu do Dinheiro, que foi um universo completamente novo, em que me disseram: Sara, sabe que nunca mais vai trabalhar com artes. E eu disse: não, isso é impossível. E trabalhei imensas exposições de arte contemporânea no museu, que tem uma arquitetura incrível, que fala sobre a cidade de Lisboa. E pronto, e quero chegar aqui para passar esta ideia muito importante, que a arte permite-nos dialogar com tudo o que está à volta da vida. Não existem constrangimentos. Essa ideia de que não é possível é uma ideia
que a educação nunca deve passar e que nós devemos de facto sempre ter esta oportunidade de olhar para a situação e dar o salto do cavalo que a minha professora me ensinou no 9º ano. E no fundo é isto que as artes podem trazer à educação, e agora vou focar-me só um pouco na questão da educação, para falar de porque é que a arte é importante na educação. Há duas áreas em que a arte pode intervir. Num aspecto mais focado, ou seja, a educação artística, esta importante componente da educação para desenvolver as competências mais performativas, mais musicais, mais visuais, enfim, estas linguagens artísticas que devem estar, sem dúvida, a fazer parte da componente do currículo, até porque nós, enquanto seres humanos, temos muitas linguagens, e um currículo que não desenvolve todas essas linguagens é um currículo que aperta, que afunila e não que liberta. E, de facto, aí as artes ajudam-nos a perceber essas múltiplas linguagens, a sentirmos incluídos, a sabermos expressar de uma maneira mais rica na relação que depois vamos ter com a sociedade, e também a aprender a importância da cultura que por via das artes também desenvolvemos na escola. Mas uma outra dimensão muito importante é a educação pelas artes, e aqui estou a falar da introdução de pedagogias criativas no ensino das múltiplas disciplinas. E queria chegar a este campo porque acho que é fundamental nos dias de hoje, quando percebemos que este futuro é cada vez mais incerto, perceber que a arte na educação permite-nos transdisciplinar o conhecimento, ou seja, permite-nos fazer cruzamentos de conhecimentos de diferentes disciplinas, permite-nos fazer essa transferência cognitiva muito positiva, permite-nos aprender as questões do erro e a não ter medo, e, sobretudo, a desenvolver competências que são as competências que nós sabemos que vão ser necessárias no futuro, porque sempre foram necessárias. E aqui falo, obviamente, da sensibilidade, desta capacidade de estarmos abertos àquilo que pode parecer estranho, a novas sensações, a não recusarmos o que é ambíguo, e a podermos entregar à experiência sensível. A questão da criatividade, não termos medo de responder de muitas maneiras diferentes a uma mesma pergunta, que não existe certo nem errado. A escola ainda falha muito neste aspecto. O pensamento crítico, percebermos que podemos ler, entre aspas, podemos ver e dar a nossa opinião, desde que saibamos desenvolver bem a forma como comunicamos e como sabemos exprimir as nossas ideias. E o pensamento crítico é das competências mais importantes para a liberdade e para a cidadania. E, claro, tudo o que está ligado também ao trabalho em equipa, que, sem dúvida, as artes também dão um contributo fundamental. Este trabalho de sentirmos que o que eu começo continua na interpretação do outro, continua no gesto do outro, continua no som e no movimento do outro, no espaço do outro. E tudo isto para dizer que são as artes também que nos tornam muito seres humanos, não é? Mais humanos, nessa relação que temos de ter connosco próprios e com os outros, e também na relação que temos com o ambiente. Então eu diria, para finalizar, já está longo, que é muito importante que as artes se mantenham de facto nestas duas perspectivas na educação, para que a educação de facto celebre a humanidade e não o conhecimento
quase académico e enciclopédico. Eu acho que nós somos muito mais do que uma soma de conhecimentos, somos uma inteligência, e essa inteligência coletiva certamente é mais criativa também. Já devo ter passado o meu tempo. Não tem mal nenhum, não tem mal nenhum. Foi ótimo, Sara. Obrigada. De facto, o Sir Herbert Reed escreveu um livro muitíssimo importante nesta área, não é? A educação pela arte. E lá há uma frase que ele diz que a educação, que a arte é daquelas coisas como o oxigênio ou como o chão, o solo, não é? Que tem de existir porque senão nada mais existe. E esta questão de que a arte, que a Sara trazia aí também, de que a arte nos permite dialogar com a vida e nos permite trazer aquilo que há de mais humano em nós e que é tão necessário, não é? Porque senão, para que é que serve tudo isto? E por isso agradecer-lhe esta sua história, esta sua vida dedicada a este tema tão importante. Queria só relembrar que se alguém tiver alguma pergunta, que pode escrever no chat. As perguntas vão diretamente apenas para o Martim, que está ali em modo técnico, a receber as vossas perguntas todas. Chama-se Pousio na Brutéria. Portanto, se quiserem escrever as perguntas, não vai toda a gente ler, vai só o Martim, que depois no fim, no tempo das perguntas, as fará devidamente. Aproveito para agradecer à Sara e apresentar a nossa próxima oradora. Estou a falar da Maria Duarte, que é formada em História da Arte, é atriz, criadora, encenadora, dramaturga, docente de interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema e é fundadora e investigadora do projeto teatral. Agradecer muito à Maria a sua presença e este seu tempo para nos contar como é que a arte lavra a educação na sua vida. Olá, boa noite. Bem, eu depois da Sara tenho muito pouco para dizer. Então, vou começar por fazer uma coisa, uma pequena coisa, está bem? Porque eu acho que é melhor começar assim, se começar ao contrário. Vamos começar ao contrário. Pronto. Isto é ao contrário, não é? Estou eu a tentar perceber que ferozmente eu, como animal domesticado, altamente domesticado, posso cair novamente num mundo mais ou menos natural e procurar uma selvageria que eu nunca encontrei ou que eu nunca tive, não é? É claro que isto é um problema conceptual neste momento que eu estou a colocar, como é óbvio, não é? Aliás, só podia colocar assim porque não consigo colocá-lo de outra forma.
eu chamava a isto o feral, não é? Aquilo que soa muito bem em inglês, que é feral, mas que em português a tradução que diz feroz não é suficiente para nós, porque o feral é exatamente a passagem do animal domesticado para o animal no seu natural e à procura desse lugar selvagem, desse lugar outro, que era o primeiro, talvez, mas que nós nunca teremos e nunca conseguiremos talvez voltar a ele. Portanto, isto é só assim uma espécie de preâmbulo para nós nos confrontarmos com aquilo que realmente, quando nós saímos do nosso mundo, nós temos imensos problemas. No nosso mundo também temos, mas fora do nosso mundo temos imensos problemas. E um dos problemas fundamentais da educação, que é que a educação é um direito fundamental, no sentido em que o direito à educação é, primeiro que tudo, um direito que foi estabelecido pela ONU em 24 de outubro de 1945 como um direito fundamental. Porque fundamental no sentido universal, não é? Vocês sabem isto, que é essa universalidade desse direito diz que nós temos direito a aprender autonomia, a aprender tradição e a aprender transmissão de cultura. E aqui nós estamos completamente num sítio altamente problemático, que é como é que nós aprendemos autonomia, como é que nós acedemos à tradição e como é que nós conseguimos ser transmissores de cultura ou não, etc. Pronto, passando agora ou não. Como é que essa transmissão de cultura se dá? A cultura é extremamente problemática, porque a cultura depende do acesso político ao quê? Às obras. Democraticamente, a democracia permite-nos que haja o acesso político às obras, ou seja, e a democracia é absolutamente fundamental, porque a nossa democracia é o que nos permite que o nosso sistema menos mal, não é? Que nos permite fazer justiça por todos e para todos, completamente ao contrário da arte. A arte não tem nada a ver com isto. A arte é a obra que um faz, ou alguns fazem, para todos, para a humanidade. Portanto, nós percebemos que aqui, quando nós estamos a tocar na educação, estamos a tocar num ponto altamente sensível, que é um ponto político, que é um ponto que nos remete para a cultura e que, quando nos remete para a cultura, se nós sabemos que a cultura nos permite o acesso à obra, através de uma democracia, pensamos que vivemos num mal menor, que é a democracia, enquanto a arte é completamente distinta da cultura, logo a educação é distinta da arte, ponto. Ou seja, a arte é uma coisa, a cultura é outra, sendo a educação ligada à cultura, nós estamos em campos completamente, são aporéticos, aquilo que se chama aporéticos, eles não se tocam. Portanto, isto para dizer que a arte provém de um dom, de uma força, é uma tensão de plasticidade, é uma tensão que se formula na plasticidade. E a arte, volto a dizer, é a obra de um ou de alguns para a humanidade, enquanto que a cultura, tendo em conta que a cultura vem de um aspecto político, é política, ela é a possibilidade de fazer aceder todos ao sistema, de fazer aceder todos por todos, tal qual como um valor que se estabelece como a justiça, não é? Pronto. Eu agora vou passar à frente disto tudo e vou dizer que a educação ou a transmissão cultural que se dá nas escolas, que é aquela que se diz formal, não é? Aquela que obedece a uma forma, que é a escola, a faculdade, etc, etc, as várias formas da escola, é inoperante por natureza, não é? Nós sabemos que é inoperante por natureza. Toda a gente sabe que é inoperante por natureza. É inoperante por natureza principalmente porque ela não ajuda a aprender, ela ajuda a desaprender, ela não ajuda a alimentar, ela não alimenta, ela não nutre, ela simplesmente destrói, ela em vez de transmitir, ela bloqueia, em vez de transmitir cultura, ela bloqueia, em vez de aumentar ou potenciar a autonomia, ela potencia a dependência, em vez de perceber
a ligação e a mediação entre a tradição, ela simplesmente oblitera essa natureza da transmissão através daquilo que se chama a referência, ou a angústia da referência, se vocês quiserem um name dropping, não é? Aquelas coisas, não vale a pena, porque toda a gente sabe. Pronto, não vale a pena. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu estou na minha experiência pedagoga, eu não posso apartar da minha experiência pedagógica, eu não lhe chamo pedagógica, chamo-lhe propedêutica, aquilo que eu consigo ou que tenho trabalhado durante o tempo todo, que é esta dimensão mais ou menos artística, mais ou menos obscura, que é a arte, não é? Logo, quando eu estou perante esta questão, que é uma questão propedêutica, da propedêutica artística, eu estou perante um grande problema. Então, como é que eu resolvo isto? Eu socorro do Aristóteles, porque o Aristóteles diz-nos uma coisa muito simples e muito contundente, que é: não sou eu que ensino, são vocês que aprendem. Esta formulação absolutamente singela e absolutamente fraturante, ou se vocês quiserem, absolutamente clipsante, parece que produz assim um eclipse entre aquilo que é a pedagogia, que é suposto eu ensinar, mas afinal não sou eu que ensino, são vocês que aprendem, então o que é que eu faço? O que é que eu sou no meio disto tudo? Eu não sou absolutamente nada, eu só faço uma coisa, que é possibilitar, através da propedêutica, que com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com a domesticidade que eu já adquiri como experiência, eu conseguir colocar aquelas pessoas que estão a tentar encontrar pontos de contacto com o mundo, a fazer com que eles estejam abertos à recepção. Eu só faço uma abertura à recepção, não faço mais nada. Eu só sou se vocês quiserem perceber a dimensão da propedêutica, a minha dimensão de propedêutica é tipo abrir a percepção, abrir a capacidade, que é aquilo um bocado, eu agora vou ser um bocado pretenciosa, vocês desculpem, mas pronto, perante tudo isto que eu tenho dito, não também mais uma, menos outra, também não faz mal, que é fazer com que o poro de alguém que nos escuta naquele espaço reduzido que é a aula, possa perdurar além da aula e possa subsistir para além de mim. Pronto, no fundo é isto, porque eu não faço mais nada do que isto. Portanto, este silogismo aristotélico de que não sou eu que ensino, são os alunos que aprendem, para mim faz imenso sentido, porque realmente, na minha experiência pedagógica, realmente eu só me posso predispor a abrir esses pequenos poros, essas pequenas entradas. Agora, o que entra depende do sujeito, inevitavelmente, não depende de mim, não é? Pronto, é só isto. Não tenho mais nada, quer dizer, Joana, eu tinha imenso, só que agora não vou falar, mas já chega. Pronto, vamos desligar. Obrigada, Maria. Acho que eu gritava agora, mas tenho medo dos meus vizinhos. Não tenhas medo. É exatamente porque isso até nos dá um certo... Bem, diz. Pronto, acho que gritava, pelo menos por dentro estou a gritar, acho que estamos todos. E na verdade ainda estou aqui a absorver aquilo que nos trouxe a Maria. Acho que aquilo que diria é que se calhar, e só fazendo uma provocação a todas e a todos, que talvez faça falta uma nova, um ressuscitar de uma Bauhaus nos tempos que correm, que ressuscitem as novas formas de abrir. Bauhaus não sei, mas que nós temos a obrigação politicamente dentro de uma democracia de encontrar novas formas de justiça e novas formas de poder e criar essas formas de poder. É aí que a política é importante como forma de criação, porque ela toca naquilo que a arte toca, mas que não tem nada a ver com a política e a arte, não tem nada a ver uma coisa com a outra, segundo o meu ponto de vista é criticável, é com ponto de interrogação, etc, etc, não vou agora, não temos tempo para isso, mas ela precisa de ser absolutamente aberta a uma forma nova de criação, porque as pessoas não aguentam isto, ninguém aguenta isto, nem as pessoas mais imaginativas aguentam isto. Isto é absolutamente insustentável, acho eu.
Desculpa, Joana, interromper-te. Não, Bauhaus, tu estás, como disseste, Bauhaus, eu só no logo ao socorro da nova coisa, que é, não há forma ainda, portanto não há forma, não pode haver referência, é como na criação. A criação tem essa coisa que é, ela formula-se dentro do tempo, e dentro do tempo ela não tem convenção, ela é discente, como diz, pronto, não interessa, agora vou estar a fazer name dropping, que é uma chatice, mas pronto, ela é discente, ela não tem pré-convenção. Portanto, não é uma Bauhaus, é aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos não é a Bauhaus, porque a Bauhaus fez parte de um contexto temporal, espacial, muito, muito, muito importante, dentro do modernismo e pronto, aquelas questões todas que não vou cansar agora, que é muito importante, porque é exatamente, também o Joseph Beuys fez isso, e outros fizeram isso, etc, etc. Pronto, desculpa, Joana. Não tem mal nenhum, eu acho que se calhar fui mal entendida, que era precisávamos de uma Bauhaus contemporânea, não é? De retrazer destas novas maneiras de aprender e de abrir os poros. Acho que era nesse sentido que eu percebi. Estava só a... Claro, claro. Obrigada, Maria. Obrigada eu, com a licença. nossa terceira oradora, outra Maria, a Maria de Assis, que estudou dança e música em Lisboa e em Bruxelas. A sua primeira profissão foi como pianista, uma outra artista que aqui que se nos apresenta, mas que entretanto mudou um bocadinho o rumo. Foi diretora do programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência e atualmente, ao abrigo do protocolo entre a Fundação Carlos Gulbenkian e a EGEAC, da Câmara de Lisboa, é assessora do Conselho de Administração e gestora cultural da EGEAC. Apresento-vos a Maria, agradeço imenso o seu tempo aqui e volto a relembrar, se alguém tiver alguma pergunta, escreva no chat, que é para o Martim não ficar nervoso e pronto, e podermos no fim ter ainda mais conversas ainda mais interessantes. Maria. Olha, eu não tenho nada para puxar aqui da carteira para começar a fazer ao contrário, diferente, começar do meio para os lados, olha, não, não sei mesmo. Mas pegando assim, para já agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque já comecei a ser provocada pelas minhas colegas em relação àquilo que disseram. Reagindo, portanto, um pouco àquilo que eu vi e partindo também da minha experiência, uma das coisas que eu sinto é que, às vezes, quando se fala na arte como esta espécie de tábua de salvação que nos traz uma abertura e uma capacidade de transgressão e de mudança, é algo que nós desejamos, é algo que estamos a precisar muito, mas é algo que, quando falamos na relação arte-educação, não é nada óbvio também. E partindo da minha experiência, já que tu falaste nisso, que eu até comecei nas artes bastante, a minha experiência nas artes, eu tive a sorte de ter os dois lados da moeda, não é? O lado de uma aprendizagem em dança que me abriu horizontes, que me fez experimentar, que era rigorosa, tinha disciplina, como nós sabemos que dançar ainda por cima, tendo como referência a dança clássica, pode ser, mas que vinha acompanhada de uma elevação que me abriu, que me deu disciplina e rigor, mas também me abriu horizontes. E por outro lado, uma formação ligada à música que me fez um pouco o contrário, que me fez memorizar partituras, cumprir essas mesmas partituras, onde qualquer tipo de improvisação ou mudança estava ausente e onde inclusivamente foi incutido esse medo horroroso de falhar uma nota, de não cumprir o que está. E, portanto,
não é por, quer dizer, eu fui seguindo o lado da música, muito mais pela minha vulnerabilidade ao contexto do que propriamente pelo prazer que a aprendizagem da música me estava a dar. Aliás, as experiências mais interessantes a esse nível foram quando fiz música de câmara e cantei em coro portanto, experiências um pouco mais abertas. A música, a forma como as coisas mudaram muito, mas a forma como se ensinava e aprendia no conservatório era algo de muito castrador, e onde a arte vinha como algo que te prega ao chão e que te introduz cânones e que te obriga a compromissos. Enquanto que na dança a minha experiência foi diferente, o que quer dizer que quando nos envolvemos em aprendizagens artísticas, elas podem ser tudo e nada, se quiserem, ao mesmo tempo, e portanto é como as coisas são feitas que isso é marcado e pronto, não podemos separar essas experiências dos seus contextos, não é? E depois foi engraçado, é engraçado pensar que a minha relação com a educação, esta balanço entre arte e educação não foi nada evidente. Eu comecei a minha atividade profissional na área do jornalismo, mas jornalismo cultural, e tive a oportunidade de conversar muito com artistas, sobretudo artistas contemporâneos, artistas que eu podia entrevistar e com os quais podia falar sobre condições que dificultavam o seu trabalho e a sua possibilidade de se afirmarem nas suas linguagens e nas suas práticas, e também aquilo que estava a ser importante e os ajudava a crescer. E, portanto, quando eu acabo por... eu tive, digamos que assim, 1/3 da minha vida foi dedicado à comunicação e, como vos digo, a perceber muito quais eram as condições de trabalho dos artistas e muitas das suas aspirações, dos seus sonhos, das suas... E quando tenho a sorte de me envolver, sorte porque eu tenho tido a sorte de mudar de chapéu muitas vezes e, portanto, olhar para a mesma realidade com outros olhos. E então, quando entrei na Gulbenkian, pelo lado das artes, num serviço que, entretanto, desapareceu e que se chamava ACART, e onde, de repente, eu senti-me com a capacidade, a possibilidade de poder criar essas condições sobre as quais eu tinha ouvido falar, possíveis. Porque ainda por cima estávamos dentro de um território de experimentação. O ACART está muito... depois perdeu um bocadinho, mas sempre esteve muito ligado com a possibilidade de fazer acontecer aquilo que tem a ver com um pensamento, não vou dizer transgressor e desviante, porque às vezes isso é quase mais coisas que nós gostamos de ouvir do que a realidade. Às vezes há transgressões que são absoluta norma, portanto não é por aí, é mesmo dar condições de trabalho sem restrições, a não ser as restrições da existência que todos temos que observar, até por respeito de uns para com os outros. E aliás, das experiências mais marcantes que eu aí tive, e que eu acho que foi muito educativa, sem querer ser educativa, mas o contexto permitiu, foi um projeto que durou 3 anos e que
dava, chamou-se Capitals, e dava a um conjunto de artistas que foram convidados por mim a possibilidade de, para além de poderem desenvolver o seu trabalho, e aliás uma das premissas até era tentar ir à gaveta buscar aqueles projetos que tinham sido guardados porque eram demasiado aparentemente impossíveis ou que custavam muito em relação àquilo que eram as oportunidades de produzir e vender um trabalho naquela altura. E não só por poderem trabalhar, como poderem escolher outros artistas que eram referências para eles e com quem eles gostariam de trabalhar e trocar ideias, e fazê-lo não só em contexto de workshop, como também em contexto de conferências, de conversas. E por outro lado, disponibilizarem-se também uns para os outros na capacidade de criar equipas artísticas que permitissem viabilizar os projetos, e portanto foi um trabalho muito horizontal, muito colaborativo, e onde passámos momentos difíceis, mas ao mesmo tempo de grande aprendizagem, pelo contexto que foi criado. Quando o ACARTES aparece e eu entro no mundo da mediação, muito sinceramente o meu sentimento foi um sentimento de profunda tristeza. Cheguei a pensar saindo da fundação e pensar, mas estamos a trabalhar nestas formas de fazer crescer as pessoas de uma maneira que para mim não tem nada a ver com a educação. Aquilo que eu tinha, o meu preconceito do que educação é, certo? Portanto, o que é que eu não quero ir ensinar coisas às criancinhas, não quero ter grupos portanto, vários preconceitos logo uns a seguir, uns junto aos outros, não é? Que a educação é para as criancinhas e que a educação é uma coisa fechada e normativa e portanto que não poderia interessar. E depois, quando nós vivemos a vida em espírito de abertura e não dizemos não só porque não conhecemos, quando decidimos ir ver como é, dar uma chance, às vezes percebemos, lá está, todos esses preconceitos que tínhamos, e damos uma volta, e eu, ao poder discutir os meus receios, as minhas angústias em relação a isso com colegas, vim a descobrir que afinal de contas há aí um mundo na relação entre a arte e a educação que é fundamental cruzar e fazer desenvolver, e mais ainda que no momento atual em que vivemos é absolutamente crucial e que vale a pena fazer disso uma causa política. Eu não estou muito de acordo com a Maria quando ela diz que a arte não é política. Eu acho que é. Acho que todas as dimensões, eu percebo o lado público da política, mas eu sou muito pela política de todos os dias e de cada um, e acho que a política não está no Estado e nas instituições. A política é feita por nós, ou pelo menos é essa a minha expectativa e vontade. Por isso a participação é tão importante, e portanto a consciência das consequências de cada um dos nossos atos e das nossas decisões também deve contar muito.
e um artista tem muitas dessas decisões a tomar e portanto ele também, também é um ser eminentemente político e que precisamente por causa dessa sua situação de fazer algo que é pessoal mas que oferece a todos, ainda com uma responsabilidade acrescida por causa dessa partilha. E depois também falar nesta coisa que achei curiosa do ensinar e aprender, se calhar já estou a ir demais. Esta coisa do ensinar e aprender foi uma coisa que, quando eu comecei a entrar na escola e a perceber o que é que acontece hoje em dia na escola, e os problemas que a escola enfrenta, e os professores maravilhosos que têm, e os aterrorizados que também têm, completamente em colete de forças e que se fecham na sua didática para conseguirem cumprir coisas nas quais até podem não acreditar, mas não sabem como fazer de forma diferente. Uma das coisas que nós discutimos muito foi precisamente essa coisa entre o se ensinar e o aprender, essa distância. Será que são duas coisas diferentes ou será que são duas faces da mesma moeda? Porque conversei muito com professores que diziam: eu preparo a minha aula, eu tenho um conjunto de ferramentas para partilhar, eu faço investigação, eu faço uma coisa maravilhosa, eu vou lá e eu transmito isso, eu partilho essa informação, esses conteúdos, e depois é preciso que o aluno faça a sua parte e, portanto, que aprenda. Essa é a parte que lhe compete. E, curiosamente, na conversa com muitos, eu não posso falar por mim porque eu não sou professora, portanto não, mas os professores com melhores resultados, com uma relação mais saudável e gratificante para prazer de ambos os lados, dos alunos e deles próprios, são os professores que não estabelecem a distinção entre o que é ensinar e aprender. Para eles não estão a ensinar se o aluno não está a aprender, e aprendem com o que ensinam, e não fazem essa distinção. E pronto, acho que já falei o suficiente e podemos passar para outras visões. Obrigada, Maria. Acho que toda a gente conhece o Sir Ken Robinson, que morreu este verão e que falava muito destas questões da educação, da arte, da criatividade, da forma como se interligam, e ele dizia, de facto, isto que a Maria estava a dizer agora, que é, se os professores estão a ensinar, mas os alunos não estão a aprender, então os professores não estão a fazer um bom trabalho, não é? E ele, pronto, era assim todo divertido e irónico, punha as pessoas a rir, mas na verdade falava sobre temas muito sérios e tão sérios quanto este. Eu acho que muitas vezes é pensar como é que se pode... qual é a fonte disto, não é? A fonte disto pode ser até a universidade onde se formam os novos professores, não é? Que esses professores também, neles lhes seja incutida a criatividade para que possam ser professores abertos a tudo aquilo que nos falou a Sara logo ao princípio, não é? Às competências mais transferíveis e a ser abertos a serem pessoas críticas e que possam... Joana, desculpa-me, deixa-me só referir aqui em socorro daquilo que acabaste de dizer, que é, eu lembro da professora Silvina Rodrigues Lopes dizer, mas eles foram meus alunos, esses professores de português foram meus alunos. E quando a professora Silvina Rodrigues Lopes diz, estas pessoas foram meus alunos e agora são assim, o que é que se passou? Pronto, é só esta pequena nota de rodapé, desculpa estar-te a interromper. Não tem mal nenhum. Sim, acho que pode ser uma das questões, não é? Não necessariamente... Deixa-me só também interromper para falar um pouco dessa responsabilidade de ensinar e de aprender, que estamos aqui a discutir e que é tão fundamental e que tem tanto a ver com este lado super ativo, tanto de quem ensina como de quem aprende. Para já, aquilo que se aprende não é necessariamente o que
quem está a ensinar pretende que seja aprendido, porque felizmente somos tão diferentes uns dos outros e somos capazes de ler as histórias de 1000 maneiras diferentes e ainda assim encontrarmos sentido para elas, porque isso é que é mesmo o lado importante, é a construção do sentido e aquilo que de facto a Maria também falava, que é o que é que levamos depois de toda essa experiência. Mas eu queria falar um pouco deste lugar de quem ensina e de quem aprende. Ele não é um lugar super dinâmico, porque nós estamos continuamente a aprender e ensinar. Acho que a Maria também tentava falar um pouco nisso, não é? Desses professores que não se colocam do lado de um lado de quem ensina e que abrem as fronteiras e destroem os muros da posição, porque nós de facto aprender e ensinar não é uma condição, é um estado, estamos sempre nesse diálogo. Eu estou aqui a aprender imenso convosco e espero que alguma coisa que eu vos diga também possa servir para qualquer coisa, nem que seja daqui a 5 anos, não interessa. É uma dádiva, pronto. Mas é uma dádiva com imensa responsabilidade. A responsabilidade do que trago aqui, a responsabilidade da forma como vos escuto, e essa responsabilidade de ser ativo na atenção desta troca. E só dizer mais uma nota de um texto, uma entrevista que li há muito pouco tempo do José Pacheco, da Escola da Ponte, que dizia: nós não ensinamos aquilo que dizemos, nós ensinamos aquilo que somos. E essa ideia que também quis trazer-vos, da ideia das linguagens. Nós estamos a ensinar com todo o corpo, estamos a ensinar com o nosso silêncio, com o nosso gesto, e sabemos que se aprende muitas vezes muito mais com as atitudes do que com as palavras. Se bem que as palavras são muito inspiradoras também. Mas falar desse lado da responsabilidade, porque um professor, e agora estou a falar do lado se calhar mais formal, é das profissões mais incríveis que há, e de facto os professores mudam o mundo e têm o mundo nas suas mãos. Eu acredito profundamente nisso, assim como acredito que alguém que alguma vez tenha sido professor não deixa de o ser quase a vida toda. Eu pelo menos eu fui e não deixo de o ser, acho que é a última coisa que deixarei. Mas neste sentido, não formal, mas de responsabilidade absoluta. Pronto, isto para pegar um pouco nessa ideia de construir, não é? Que é muito dinâmica e que eu acho que a Maria nos trouxe, que é o que as pessoas aprendem é a sua liberdade, é também da sua liberdade, e que eu acho que é um pensamento, a mim interessa-me imenso esse pensamento. O mais possível, o mais possível. Aliás, a ideia de que, acho interessante essa ideia de que não é um lugar, não é? De que a educação não é um lugar e que o facto de eu ser professor não me coloca em lugar nenhum distante do lugar de ser aluno, não é? Somos e estamos, e é um estado de troca, não é? De dádiva, acho que fica essa palavra. Não sei se alguma das nossas oradoras gostava ainda de acrescentar alguma ideia. Eu gostava de perceber que, quando se fala de responsabilidade, que responsabilidade é que nós estamos a falar, porque gostava de perguntar, eu concordo com a Sara, por exemplo, quando a Sara diz que e quando a Maria diz, como é óbvio, que a dimensão pedagógica tem uma dimensão dialética, não é? Mais ou menos isso, de diálogo, um diálogo constante. E tem uma coisa também que é, eu só me posso pôr perante um grupo de 10, de 20 ou de 50 ou de 100 pessoas quando eu estou preparada para isso. Portanto, a responsabilidade é absolutamente fundamental. E aqui a responsabilidade entronca na questão política. Aqui vamos entroncar na questão política, que é a política enquanto forma criativa de fazer justiça de todos por todos, não é? Ela procura a responsabilização, ela não procura a irresponsabilidade. Portanto, logo, alguém que se apresenta perante outro, não é? É absolutamente responsável, isso é inquestionável.
É absolutamente inquestionável que essa responsabilidade existe e não é possível não existir. É exatamente porque ela existe que eu questiono a forma criativa como ela existe atualmente no sistema educativo, porque isto não é uma troca. Isto não é uma troca. Nós estamos em papéis distintos, é por isso que quer dizer, eu metaforicamente estou num lugar e os alunos estão no outro, não é? Não é porque eu seja mais velha, é porque eu estou constantemente em diálogo com eles, na responsabilização minha perante eles e vice-versa. Portanto, é porque há esse conceito, eu até diria mais, não é um conceito de responsabilidade, é um conceito de hospitalidade, que é muito mais complexo do que a responsabilidade, porque eu sou responsável pelo outro a partir do momento em que considero o outro antes de mim. E isso é que eu acho que é importante na educação. Por isso, quando a Maria falou ou questionou a questão política é inerente. Eu falei na questão política, que é apartada da arte, não é porque elas ambas em si encerram formas de criação, encerram em formas de criação dentro do tempo. E elas se apresentam como formas que não nos pré-existem, têm que vir a existir. O que nós assistimos é uma forma completamente saturada da existência do ensino, daquilo que é o ensino. Pronto, e daquilo que é a responsabilidade que a Sara falava, de que eu concordo, mas não concordo nesses termos, ou de que a Maria falava sob o ponto de vista dessa questão, da questão da responsabilidade. Eu acho que é outra coisa que se está à espera. Eu lembro-me da Maria Gabriela Lansol ter aquela escola a partir da inspiração das beguinas e dela falar de uma forma absolutamente concreta e muito, se quiserem, concreta e subtil, de que naquela escola o que existia era o jogo, era o prazer do jogo. Agora, agora fazermos aqui, agora abrimos isto para outros setores e não sei o quê, não é? Mas quando se fala de jogo, está-se a falar de qualquer coisa que é do ponto de vista da imaginação, da criação da nova forma. Isso é político e é também artístico, só que a arte não é o ensino, nem nada disso, não se ensina a arte. Pessoalmente não concordo com isso. Pronto, vou-me calar, desculpem. Pronto, é só para dizer isto. Obrigada. Já agora, falando em coisas muito práticas e pragmáticas relacionadas com isto que a Maria está a dizer, e por isso eu falei que é tão importante nós conhecermos o ambiente. Eu não conhecia e comecei a ficar um pouco chocada quando comecei a ver o comportamento dos professores, comportamento que às tantas eles nem sequer tinham consciência de, ok? Ou seja, faz parte da cultura, quando nós entendemos a cultura não como o setor da cultura, com os seus agentes, e como a cultura que é o conjunto de normas, de regras, de princípios, de valores que regem a nossa relação uns com os outros e a nossa leitura do mundo, que é muito condicionada, não é, por aquilo que as nossas comunidades nos informam. Nós corremos sempre muito risco, aliás, se há algo que a arte nos permite é estar constantemente a reequacionar e a ver essas normas escondidas, não é? Porque nós, na nossa pressa, não prestamos a devida atenção àquilo que nos rodeia, não é? Nos nossos afazeres do dia a dia. E, portanto, dentro do sistema escolar existem uma série de normas que condicionam o comportamento tanto dos estudantes como dos professores, como de todos. E, portanto, é muito curioso ver o professor que diz que dialoga com os seus alunos e que faz perguntas do estilo não têm perguntas, pois não? Ou que começa alguém a dizer qualquer coisa e eu parto do princípio que esse alguém vai dizer um disparate ou vem destabilizar e, portanto, não ouve e para. Alguém que sente-se confortável numa parte da aula que é aquele grupinho dos alunos que ouve mais e que
se esquece que está numa aula com 20 pessoas e que fala o tempo todo para um canto e como se não estivessem todos. Alguém que, por exemplo, vai para na altura dos intervalos, em que todos estão cheios de pressa, porque os intervalos são curtos e a aula, isto é verdade para os professores, mas também é verdade para os alunos. Mas os professores têm precedência, vão à frente ao bar, não ficam na fila como o resto das pessoas. Isto são pequenas coisas, mas há muitas destas coisas onde se percebe que a autoridade do professor está para além da autoridade da sua fala, está também numa norma de poder que o professor tem e exerce, e que, lá está, quando há bocadinho a Sara falava de que nós ensinamos aquilo que fazemos e não aquilo que dizemos, não é? A atenção para com o outro, a hospitalidade, o ouvir, dá-se quando eu instituo, por exemplo, que vou dar o meu e-mail para que me possam contactar quando têm dúvidas, ou vou estar uma hora por semana disponível para que me venham bater à porta, e todos sabem que podem vir bater à porta. Quando eu estou de uma forma muito acessível e muito próxima na tal intimidade com que a Sara começou a falar, disponível para... E, portanto, tudo isto é política, ou seja, tudo isto são situações que se vivem hoje dentro da escola, aliás, como os próprios conteúdos. Nós na escola hoje em dia não estamos para aprender a ser pessoas com essa tal autonomia, com essa capacidade de ler de formas muito diferentes a mesma realidade. Não, nós estamos lá para saber como é que se lê a realidade de uma determinada maneira positiva, que já deu provas, mesmo quando às vezes as provas são falhadas, não é? Nós continuamos, vivemos num sistema muito complexo em sociedade e estamos a ter dificuldade de encontrar formas dessa tal coisa que a Maria diz, que estamos à espera e que não sabemos o que é. Temos muitos indícios de muitas coisas que podem ser, mas elas não estão estruturadas e acabam por não ter força suficiente para alterar aquilo que continua a ser a norma. Pois, mas, por exemplo, Maria, agora, por exemplo, eu vou só dar um caso concreto, muito básico, que é, com a pandemia toda a gente já percebeu que as aulas online são o maior logro do ensino possível e imaginário, não é? Portanto, já percebemos que esse sistema não funciona, já percebemos isso, quer dizer, absolutamente, nós fazemos um esforço transhumano de uma relação mais ou menos passível de existir a partir do online, etc, etc. Eu não estou a falar do ensino superior, que é aquilo que eu faço e é aquilo que eu consigo, porque eu estou constantemente a imaginar a possibilidade dele existir. Portanto, eu estou constantemente a trabalhar nisso, mas não quero falar de mim, quero falar dos meus filhos, do meu filho mais novo, por exemplo, que está no ensino básico. Aquilo é completamente deprimente, é completamente alienante, é completamente inoperante. Portanto, se calhar era a altura de fazer politicamente, pensar, tem que se inventar uma forma nova de acesso das crianças, porque as crianças agora, quando voltam para a escola, já não são as mesmas. Não é possível. Portanto, tem que se repensar a estrutura do ensino, por exemplo. Por que é que não se repensa essa forma? Pronto, vou-me calar, não digo mais nada, até porque estamos na hora. Estou só a dar um exemplo muito concreto, queria só dizer uma coisa muito concreta, que é para não pensarem que eu sou só abstrato ou não sei quantos. Sou muito concreta, muito concreta. Eu acho que há muitos anos se pensa esta necessidade de mudança dos sistemas educativos e que continuam a precisar de reformas. Acho que é importante também olhar alguns casos de sucesso, também é importante olhar para esses casos e ver os casos de sucesso, Joana? São os casos de sucesso que têm a ver com a pessoa, com o particular, aquilo que a Maria falava e que a Sara falou, que é alguém que particularmente na sua singularidade consegue ser professor ou ser
desempenhar esse papel, esse lugar de que falavam, por exemplo, não é? Claro, eu penso que ser professor é uma vocação, não é? Nem toda a gente se calhar pode ser professor. É vocação, mas pronto, isso não sei. Isso não é Em relação, posso só dizer uma coisa, em relação a estas aulas, presumo, felizmente já não tenho filhos nessas idades, sobretudo até ao 11º ano, mas acho que também não se pode crucificar tudo e todos, porque assim a pandemia vai apanhar as pessoas desprevenidas, o mundo inteiro, não é? Não podemos olhar só no nosso umbigo de Portugal, o mundo inteiro, portanto, de repente, não se pode mudar tudo e mais alguma coisa, é de facto difícil, há crianças a chorar, há crianças deprimidas, também há adultos deprimidos, também há tudo, quer dizer, portanto, acho que é difícil esta situação que vivemos, não é? Independentemente de concordar em absoluto que as coisas devem mudar, absolutamente. Não, eu só chamei a atenção para o facto do próprio contexto também nos fazer posicionar e pensar, só não chamei a atenção para esse, só uma possibilidade concreta. Não, é claro que sim, acho que é mesmo preciso, essas reformas são mesmo precisas. Acho que lançava só aqui mais este convite, temos pouco tempo, mas se alguém gostar de fazer uma pergunta, que pode escrever no chat e o Martim será o vosso porta-voz. Eu gostava de fazer uma provocação, talvez, às 3, só recuperar o Herbert Reed outra vez, que é um autor importante, que diz uma frase que eu gostava não sei, que comentassem. Diz: Art should be the basis of education. The aim of education is the creation of artists, of people efficient in the various modes of expression. Posso traduzir, se calhar é mais fácil para... Pronto. A arte devia ser a base da educação. O objetivo da arte é a criação de artistas, pessoas eficientes nos vários modos de expressão. E gostava, talvez, não sei, Sara, Marias, que comentassem só esta ideia. Olha, então eu vou pegar, seguindo a linha, e nós falamos muito de conceitos muito importantes hoje e sempre, e o conceito de democracia, este sistema de governo tão frágil, que, como diz a Maria, ainda assim é dos melhores, não é? Tem as suas fragilidades, e falar, e também da ideia de liberdade. E também porque, como falei um pouco, não é? Com o vosso reto, falei um pouco da minha vida, eu nunca falo, e isso para mim foi assim uma novidade, acho que também. Aquilo que eu aprendi nesta vida sempre com a arte ao lado, seja a produzir, seja a fruir, ou seja a catalisar formas da arte ser produzida, foi que a arte me ajudou imenso a ter esse pensamento muito mais livre e a não olhar para as coisas com preconceito, tentar encontrar outras formas de me relacionar com o mundo e com o outro. E esta ideia de que a matéria-prima da democracia é a criatividade dos indivíduos, porque essa é a sua liberdade, mas também é aquilo que lhes permite, que nos permite, enquanto todo, termos uma imaginação coletiva e em situações tão complicadas como as que estamos a viver, conseguirmos imaginarmos outras formas de fazer. E acho que isso foi uma das notas realmente importantes do tempo que vivemos. Hoje acho que nunca ouvi falar tanto na ideia de crise e transformação como hoje. Sempre ouvimos, temos sempre esta vaidade de acharmos que a nossa geração é que está a viver a crise. Estamos sempre em crise, mas nunca vivemos uma como, pelo menos todos os que aqui estamos. E de facto, eu diria que mais do que a arte servir para formar artistas, porque de facto não vejo a relação da arte na educação com esse fim só, porque de facto ser artista está além da educação, mas tenho esta profunda convicção de que a arte nos ajuda a ser cidadãos mais livres, mais conscientes e mais democráticos. E, portanto, nesse sentido, a arte para a cidadania e para a educação da cidadania, para mim faz todo sentido.
Pode-se romper o esquema da pergunta no chat. Sara. Claro, faça a sua pergunta. Eu não resisto. É que nós fomos professora e aluna. Eu queria, em primeiro lugar, saudar uma antiga aluna, que é a Sara, e que muito gosto me deu a ouvir agora, e numa outra ocasião, também online, nas Caldas da Rainha, falando de projetos culturais, e também saudar o José, que ontem, por acaso, me telefonou e me falou desta conversa. O José Soutomaior, um ex-aluno, um aluno mais recente, com quem eu desenvolvi um projeto que se chamava Guizos. E eu gostaria só de, portanto, saudar-vos, é só para isso, e só para focar alguns aspectos que me parece que são extremamente importantes e que têm a ver com a alegria. Tem a ver com a alegria, a transmissão só se consegue realmente fazer, e eu, mais do que ensinar ao longo da minha vida de professora, eu vou-me reformar este ano, vou-me reformar, já tenho a apresentação a correr e estou desejosa de ficar apresentada. Nunca estive tão desejosa de estar apresentada como estou. Bom, este problema já vem há 10 anos, a minha necessidade de sair da faculdade, porque não me revejo nesta escola tão crispada, tão difícil, tão desumanizada, porque cada vez nós temos menos condições para ir ao encontro e fazer realmente um diálogo com os alunos. O que é que nós temos? Temos realmente mais experiência, temos a condição de ser professores porque nós temos essa experiência e decidimos ser professores. E logo estamos ali a dar. Por isso, a questão de dar aulas, o Tomás Maia fala muitas vezes disso. Dar é realmente, é uma dádiva. Dar aulas é uma dádiva. E essa palavra é muitíssimo importante. E eu muitas vezes, quando falo com os meus colegas mais novos, e quando começam a ser professores e nós trocamos materiais, etc., eu questiono-os sempre muito sobre quem é que aprende mais. É o aluno ou é o professor? É sempre o professor que aprende mais. Mesmo numa relação de o que é que se faz na formação artística, o que é que um professor de artes tenta, quando já temos jovens a escolher o campo das artes, como a Sara ou o José, o que é que nós podemos fazer para contribuir para a sua formação e contribuir para que eles possam, no plano cultural, agir como artistas, como mediadores. O que é que nós podemos fazer? No fundo, escutar e dialogar. E dialogar é também dar a nossa experiência. Mas eu considero que é muitíssimo importante nós estarmos satisfeitos nessa relação. E, por exemplo, a alegria é realmente qualquer coisa de muito importante. Quando nós estamos muito desesperados ou muito insatisfeitos, nós não conseguimos transmitir de uma forma muito fluida aquilo que nós consideramos também que é importante transmitir, ou aquilo que flui na transmissão. Às vezes nós nem sequer pensamos dizer isto ou aquilo. São coisas que acontecem no encontro, mesmo que tenhamos preparado aulas, tenhamos preparado conteúdos, há sempre coisas que nos vão surpreendendo, e essas coisas que nos surpreendem é realmente esse outro que está ali a interagir connosco e que está ávido, a maior parte das vezes, dessa transmissão, dessa comunicação, dessa coisa que é os dois lados. E eu gostei muito também de ouvir a Maria Assis na sua relação com, naquilo que refere da relação com os professores. Eu trabalhei durante muitos anos com professores e
para nós entrarmos dentro da escola, e estou a falar já nos anos 80, eu considerava que nós tínhamos que tomar muito chá com eles. As professoras tomavam chá à meia da manhã, mas literalmente tomar chá. Falar dos sapatos, falar do marido, ouvi-los. E nós só conseguimos penetrar quando nós conseguíssemos perceber o que é o universo daquelas pessoas. E o que é? A escola hoje, eu penso que mesmo a escola do primeiro ciclo está muito mais agressiva do que era. São grandes, fazem grandes escolas, aquela relação de 6, 7 professores numa pequena escola, em que há quase uma família, uma relação muito humana, agora não existe, são os centros escolares, os centros que são horríveis, cheios de grades por fora em que os pais não entram. São lugares muito pouco agradáveis de viver ou de possibilidade de trocar conhecimento, porque os professores estão cheios de pressões nas suas vidas de todos os tipos. E, na realidade, quando nós começamos a trabalhar, a tentar mediar para que algo aconteça de diferente, nós temos que, primeiro que tudo, olhar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm históricos, e têm históricos, muitas vezes, não são históricos de uma vida satisfeita, de uma vida insatisfeita. Então, para se mudar para se tentar mudar qualquer coisa, tem que se ir por esse lado, tem que se ir pelo lado mais humano da nossa relação com eles. Não há outra, eu considero que não é possível fazer de outra maneira. E, portanto, vou ter de interromper, é só porque estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Mas, pronto, eu só queria então saudar-vos de vocês e agradecer. Obrigada também por este seu acrescento, facto de um testemunho de uma professora que acha que a alegria é o caminho, e eu acho isso tão bonito, uma mensagem bonita para ficarmos hoje. Queria só perguntar às Marias se têm alguma coisa a acrescentar a este comentário. Maria da Cis. Não sei. Eu queria agradecer o vosso convite e agradecer este momento e agradecer a estas pessoas, todas as pessoas que estiveram presentes. Eu queria só reafirmar, tendo em conta que, Joana, eu entretanto com a intervenção absolutamente feliz da Virgínia perdi o conteúdo da tua interpelação. Mas eu sei que tem a ver com a arte e como é que a arte modifica, etc, etc, etc. Talvez seja isso, não é? Eu só acho que tanto a arte como a política são modos de pensar, são instâncias de criação, ambas são instâncias de criação, e a política diretamente relacionada com a educação deve ser uma instância de criação e ela própria deve criar formas distintas de maneira a nós podermos usufruir dessa dita democracia, dessa justiça de todos para todos. Pronto, isto é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu concordo absolutamente com a Virgínia de que há um lado absolutamente performático que tem a ver com uma felicidade e que tem a ver com uma felicidade cultural, que é a dimensão de estar presente naquele ato de ensinar. E eu acho que isso é um ato feliz também, e concordo consigo nessa dimensão da felicidade, nessa dimensão feliz. E, portanto, eu acho que é difícil. Eu sou, como sou artista e também sou professora, eu não confundo as duas coisas. Quando sou artista, quando sou professora. Não confundo, mas sou a mesma pessoa. Mas não confundo, porque são coisas completamente distintas. Obrigada. Olha, eu gostava só de dizer, corroborar esse lado da felicidade e com a ideia de que não é a arte que faz essa diferença, é essa felicidade, é essa paixão por aquilo que fazemos, é o ser professor porque é essa a nossa vida, quando é o caso de ser professor, e o mesmo quando é ser artista e o mesmo quando é ser outras profissões, porque a criatividade não vem colada à arte.
estatisticamente, eu vou dizer-te que sim, eu estive em projetos em que precisamente os artistas entraram na sala de aula para trabalhar com os professores e para lhes trazerem inspiração e ferramentas, e houve aí uma prova clara de que quem tem a sorte de estar a trabalhar como artista e, portanto, exerceu toda essa liberdade no dia-a-dia da sua profissão, e encara essa profissão com essa mesma paixão e felicidade que estamos a falar, não é? Porque também há o artista que é formatado e que é fechado, e por isso é que eu tenho muito receio de falar que é a arte que resolve. Não, quer dizer, nós precisamos ser criativos, precisamos de estar apaixonados, precisamos de nos dar às coisas, precisamos de estar atentos, e de facto nós vivemos este tempo em que vivemos é um tempo que nos atira muito para o cumprir e para a normalização e para a homogeneização e para o pensarmos todos diferentes e para sermos eficazes, porque é na eficácia que nós encontramos a justificação para o investimento. Quer dizer, está tudo, é uma cadeia que nos leva, e por isso é que nós estamos alegremente a caminhar para um fim que se aproxima, e caminhamos alegremente para esse fim e não estamos a conseguir mudar, não é? Porque e temos que conseguir essa mudança. É a arte que vem fazer isso? Não. É cada um de nós e a nossa capacidade de discutir e de voltar à possibilidade de reorganização absoluta daquilo que são os fundamentos que já esquecemos que nos regem na sociedade hoje, não é? E pronto, eu peço desculpa porque isto é de repente abrir uma caixa de Pandora, e agora tínhamos aqui mais não sei quantos encontros para falar sobre isso, não é? Mas nós continuamos a falar de crescimento como o nosso produto interno bruto, e portanto ele está ligado à economia, e é a nossa capacidade de gerar riqueza, dinheiro, que faz com que a gente tenha a capacidade de se endividar e de crescer. Está completamente errado, não pode ser assim, temos que encontrar outra forma. Mas temos que encontrar, mas não é fácil, não é? E portanto não é por acaso que se começa a falar hoje em dia dos índices de felicidade e de bem-estar, e que se começa a tentar medir isso, não é? Para entrarmos numa lógica de entendimento do mundo e das relações entre as pessoas e daquilo que é de facto riqueza, que não esteja baseada num sistema que é aquele que nós conhecemos, mas que já percebemos que está a falhar, não é? Eu peço desculpa porque estou a falar de coisas que não sei, não é? Eu estou a falar acho que desejos que todos temos, não é? À procura, mas temos é que começar a levar essas questões para dentro da escola também. No fim de contas é isso que eu quero dizer, não é? Porque e não ter receio de aplicar essas coisas à nossa existência e ao nosso pequeno círculo, porque nós não sabemos responder às grandes questões, e por isso eternamente passamos a vida a achar que o Estado, a política resolve. Não. Se nós olharmos para aquilo que têm que ser os novos valores e de facto cumprirmos na nossa pequena escala da família e da comunidade e do sítio onde trabalhamos, tentarmos o mais possível ir por aí, nós estamos a conseguir aproximar-nos mais do que poderão vir a ser essas novas formas de nos organizarmos, a nova cultura, no fim de contas, que estamos a precisar de criar para a nossa vida em sociedade, com felicidade e algum horizonte. Obrigada, Maria. Acho que saímos daqui com mais questões ainda, se calhar, do que aquelas com que entramos, mas eu acho que isso é enriquecedor, e de facto
é um tema que não acaba nunca, não é? Podemos sempre acrescentar mais pontos e mais vírgulas e que bom que isso é também, e ver alegria nisso e ver a beleza dos processos contínuos e de que isso estamos sempre em crescimento, não é? Estamos sempre em construção. Portanto, acho ótimo acabarmos com esta ideia, já passamos das 8h30, por isso vou rematar, agradecer em especial às nossas 3 maravilhosas oradoras de hoje, à Sara, à Maria da Cis e à Maria Duarte, as vossas presenças, o vosso tempo, as vossas vidas. E pronto, rematando, de facto, esta é a última conversa deste nosso ciclo que foi tão bom e, como dizíamos ao princípio, tudo o que é bom acaba e acabamos em bom. E pronto, queria só dar aqui 3 indicações que de cada uma destas oradoras, portanto, que visitem o trabalho delas. A Sara tem um trabalho espetacular com o Plano Nacional das Artes, que não tivemos tempo para conversar sobre ele, mas que vale a pena revisitarem ou visitarem este plano, que é também um caminho, um passo no caminho das artes presentes na educação e que possam lavrar a educação. A Maria da Cis foi uma das responsáveis por um projeto muitíssimo interessante e relevante também neste caminho na Gulbenkian, que é o 10-10, que foi tão interessante e que vale muito a pena ver também, em que os professores se relacionavam com os artistas, e era um bocadinho isto que a Maria estava a dizer aqui ao fim, sem dar nomes, assim dei o nome do 10-10. E por fim o projeto teatral da Maria Duarte, que também será de certo interessante neste caminho. E por isso, terminar este nosso ciclo, esta nossa conversa, só dizer que a Poesiu acabou a residência e acaba este ciclo de conversas hoje, mas continua com uma série de atividades que foram interrompidas por este segundo confinamento, mas que continuarão. Outras residências e outras atividades, e por isso visitem o nosso site e as nossas redes sociais, que tentamos ser ativos nelas. E pronto, dizer uma última coisa, que é que o Martim, que o Poesiu na Brutéria, faz anos hoje, e por isso só que pensem nele hoje e que seja e que fiquem com ele no coração, que esteve aqui connosco esta 1h30 e que foi tão bom, de certeza, mas pronto, dar-lhe os parabéns em nome da Poesiu e provavelmente todos. Parabéns. E pronto. Parabéns. Parabéns! Obrigado. E obrigado às nossas oradoras e à Brutéria aqui por nos receber nesta conversa. Há coisas que não se tiram 1h30 dos anos para participar, mas isto foi, graças a Deus, foi muito bom. Obrigado. Exatamente, e essa era a última coisa com que queria acabar, agradecer à Brutéria por nos ter recebido, a nós, Poesiu, artistas e derivados, como eu gosto de chamar, e esta conversa, e só perguntar ao Padre João se por acaso não tem algum final comentário, provavelmente terá. Não, só agradecer-vos, agradecer aos oradores de hoje, mas agradecer-vos a vocês, Poesiu, e só por uma coisa muito simples nestas conversas que foram comuns, que são as vozes opostas e contrárias sobre o mesmo tema, não é? Acho que conseguiram escolher sempre gente que nos trouxe também dissidências de opiniões. Isso não é nenhum conselho que vos deixo aqui, mas é só apontar esta virtude, porque acho que não conversamos para reforçar as nossas opiniões, a opinião do grupo, mas conversamos exatamente para ver se nasce alguma coisa nova, né? Para rasgarmos até os nossos preconceitos, e por isso acho que isto aconteceu nestas conversas e foi muito bom, porque ouvia-se várias vezes a frase "não concordo com isso", e isso é o que faz as conversas mais ou menos interessantes, e portanto agradeço-vos mesmo muito o facto de terem conseguido esse grupo de dissidentes. Obrigado. Antes de ir embora, de acabarmos esta conversa, estou aqui no chat aqui a dizer alguém que a Maria Duarte também faz anos hoje.
Não sei se essa informação é correta ou não, mas posto isto também queria dar os parabéns à nossa oradora. Parabéns. E por ter tirado o tempo do seu dia de anos. Não havia necessidade de chegar aí, mas pronto. Eu recuo e retiro-me já, subtraio-me já desta forma, mas obrigada. Mas maior honra se torna ter Parabéns. estado aqui connosco. Obrigada. Parabéns, espero que aqui um dia lembramos da vida e a alegria da vida. Então, muito obrigada a todos e encontramos-nos num futuro próximo, se tudo correr bem. E muito obrigada às três outra vez. Obrigada também. Obrigado. Sara e a Maria, e obrigada Joana, Vocês e também. Martim, e João, e Padre João. Obrigada. Obrigadíssimo a todos. Obrigada a todos. A todos.